Olá! Eu começo com uma advertência feita pelos filósofos que diz assim: cuidado com a ilusão dos olhos. E uma outra exortação que diz assim: feche os olhos se você quiser enxergar. Que a arte de ver precede o movimento dos olhos. A arte de ver está antes da visão. O olho é um instrumento e uma máquina precisa e eficiente. Ela permite manejar formas e distâncias. Os olhos são uma extensão das mãos. A vantagem fundamental dos olhos é que eles nos colocam no centro de um mundo que é muito maior do que nós. Permite nos orientar nos caminhos, oferecendo-nos as várias direções. Os olhos, sendo ativos, eles se movimentam com a mente e com a imaginação. Imagina você experimentando uma emoção de alegria. Teus olhos vão estar brilhando. Você está vivendo uma situação de medo, de apreensão, os teus olhos se retraem, as pálpebras acabam ficando mais baixas, você acaba contraindo um pouquinho a musculatura, ou se você está vivendo uma situação de estresse, os teus olhos não param de se movimentar de um lado para outro. Todas essas emoções, elas acabam causando distorções nas imagens e levam mensagens incorretas para o cérebro. A visão é um sentido superficial e, como tal, ela prefere a aparência externa. Os olhos se movimentam de um lado para outro, mas existe uma força que provoca esse deslocamento de um lado para outro. Essa força que precede está aqui no cérebro. Então eu te pergunto, se os olhos eles são e veem as coisas de uma forma superficial, pense nos desastrosos erros de julgamento que você deve ter feito em algum momento da tua vida para conhecer as pessoas, em que você se baseou no sorriso, nas roupas, na expressão facial, num gesto, numa palavra. E eu te pergunto ainda, se os olhos preferem a aparência externa, o que é superficial, por que então os olhos são considerados o mais espiritual dos sentidos e são chamados a janela da alma? Então, com certeza, você em algum momento da sua vida se impressionou com uma pessoa quando você olhou para ela e você fez o teu primeiro julgamento. Puxa, essa pessoa é assim ou mais assim. Na verdade, a gente quando se baseia num primeiro momento, na verdade você está tomando uma parte pelo todo. Você só está conhecendo uma parte, aquilo que você acaba de ver. Com certeza, em algum momento, você deve ter se enganado quando você se depara diante de uma situação ou de uma pessoa e você faz o teu primeiro julgamento. Na verdade, nessas situações, a gente está fazendo uma avaliação, tomando a parte pelo todo. Os olhos fazem com que você faça um jogo involuntário de tentar fazer com que traga a atenção para si. Como se você quisesse que o outro olhasse para você e pensasse aquilo que você gostaria que ele pensasse. Isso leva muitos tempo e muitos minutos da nossa vida a arte de enganar os olhos dos outros. E isso é uma coisa assim que está fora do teu controle e é para os olhos que nós trabalhamos. E é interessante que é diferente daqueles olhos que examinam e não apenas veem, como os olhos de uma mãe ansiosa, ou de uma esposa ansiosa, ou de um homem sábio, ou de um bom médico, em que eles, normalmente quando eles estão vendo, eles fecham um pouquinho os olhos para poder se concentrar, refletir e lembrar. É muito importante quando você capta as imagens, você tenta reter a imagem
explicá-la para você mesmo, sem nenhum apoio visual, e você dá para essa imagem que você recebeu uma existência interior. E isso faz com que você ganhe uma totalidade na tua experiência. É muito interessante o que ocorre com os deficientes visuais e com as pessoas cegas, de um modo geral, em que elas acabam, pela própria perda, que é muito sofrida para elas acabam desenvolvendo uma possibilidade de manter um intercâmbio melhor entre o mundo interno e o mundo externo. É muito linda a riqueza do conhecimento sensorial, fazendo que uma pessoa que perdeu totalmente a visão, ela use a audição na sua totalidade. E isso é uma experiência muito rica. Para elas, os sons são uma possibilidade de você ver imagens e coisas e distâncias que estão próximas. Ou quando você está andando no caminho, você se depara com a sombra de uma árvore. Não é um fenômeno somente visual, mas é um fenômeno audível também. Da mesma forma que existem as graduações dos sons, existe a graduação da luz. Então, por exemplo, num dia que o sol está muito radiante, os sons parecem que vibram mais, de uma forma oposta. Quando você está numa janela, num dia nublado, parece que os sons, ele percebe como se fosse alguma coisa que é meio confusa, meio inaudível, meio dispersa. Outra situação vivida e relatada por um deficiente visual que me dizia assim: doutor, quando eu estou próximo de um muro, eu sinto uma pressão física, é como se fosse uma ressonância, uma emanação. É uma emanação que parte do olhar do cego e uma emanação que vem também daquele muro, causando um campo vibratório. A experiência da cegueira é uma experiência mais elevada, porque ela permite que você tenha essa facilidade de você se adentrar no seu mundo interno, como por exemplo, se você tem um espaço interno dentro de você. Para o cego, se ele está triste ou ele está deprimido, parece que tudo aquilo que ele está vendo, parece que tudo está escuro, ele parece que é uma confusão dentro dele, e quando ele começa a se locomover, ele bate em móveis, deixa cair as coisas, que é diferente de quando que ele está vivendo uma situação de muita alegria. Parece que ele consegue abarcar naquele espaço interior dele muita coisa, pessoas, seres, objetos, e parece que aquilo lá se alarga mais e mais. É uma experiência que nos mostra que a arte de ver precede o movimento dos olhos. A arte de ver está antes da visão, ela vem antes. Portanto, o que eu posso lhes dizer é o seguinte: tanto aqueles que veem quanto aqueles que não veem, eles deveriam comparar suas experiências. E antes de fazer qualquer julgamento sobre uma classificação do que é visão interna, visão externa, do que está vendo um, está vendo o outro, eles têm que parar e se reunir para pensar juntos. Essa troca de experiências, essa mútua riqueza que cada um dá, porque cada um percebe o mundo de uma maneira própria, porque ele está dependendo do que está na tua mente, na tua imaginação. Isso funciona para os que veem e para aqueles que não veem. Então, eu quero dizer para vocês, é maravilhoso poder falar de deficientes visuais, porque foram eles que me trouxeram o meu maior crescimento ao lidar durante uma carreira como oftalmologista, durante
40 anos em que eu aprendi muito daqueles que não enxergam, porque eu comecei a entender que existe um mundo interno e esse mundo interno ele poderia ser muito bem explorado, e os que vêm, muitas vezes eles perdem essa atenção total que o deficiente visual tem. Ou como, por exemplo, aqueles que enxergam pouco e eles falam: doutor, com aquele pouquinho que eu tenho, eu maximizo minha visão, eu faço daquele pouco muito. Então eu fico muito grato a eles por eles terem me proporcionado essa experiência de crescimento. Mas eu também trabalho numa área integrativa, em que para mim é importante que eu valorize a pessoa que está me trazendo a sua queixa visual. E por causa disso que eu, na verdade, tento valorizar e enaltecer a possibilidade que as pessoas têm de se conhecerem melhor. Portanto, venham ao meu canal YouTube, se inscrevam, curtem, compartilhem, porque eu tenho certeza que vocês vão ampliar a sua visão de si próprios e do mundo que te cerca. Até lá!